Fala pessoal, beleza? Mais um videozinho aqui do Pod em Campo. É isso aí, viemos na Construlev, né? Primeira edição. Primeira edição, estamos aproveitando aqui a quantidade de feira, né? Tá saindo quase, deu uma semana, 2 semanas da última feira que a gente foi, né? É isso aí. E aí vamos mostrar pra vocês como é que foi essa primeira edição. Meu, essa edição aqui é uma feira aqui específica para a parte da construção a seco principalmente, né? Mas eles vão pegar fornecedores de material, tecnologia. Vamos ver o que espera aqui. Passando no primeiro stand e depois em mais 5, né? O cara que me convidou pra feira foi o Robson. Ele é lá do Espírito Santo, né, Robson? Isso. E ele é representante de 5 marcas, ele vai apresentar bastante coisa pra gente na feira aí, então você vai ver que todos os vídeos vai ter bastante imagem com ele aí, né? Sou de lá, mas a gente é meio cigano, roda o Brasil todo. Minha região de atuação maior é sul da Bahia, Espírito Santo. Então eu estou há 20 anos aí na inovação, depois de 30 na construção tradicional e revenda de material de construção. Então eu sempre fui apaixonado desde moleque pela construção diferente do que a gente faz no Brasil, fazia, está mudando muito, né? Que é a construção a seco que eu conheci nos Estados Unidos ainda nos anos 70. Nem nascidos ainda. Um negócio bacana é que a gente foi passando em todos os stands e aí por coincidência a gente passou pelos 5 stands que o sócio, que o Robson é sócio aqui, né? Que ele é representação. E aí o pessoal falou, meu, caminha falar com o Robson, ele vai e conversa com vocês para todos os stands. Aí a gente encontrou ele aqui agora, no primeiro stand aqui da Decorlite. E, meu, a ideia aqui é conversar, perguntar para ele dos sistemas, do que está em alta. O Robson, que nem ele comentou, faz 20 anos já que ele está no segmento. Eu acho que você já passou pela evolução já do sistema, né? A gente milita aí na industrialização da construção civil, porque a gente ficou muito agarrado, são 500 anos de alvenaria, botando um tijolo em cima do outro, e isso se esgotou, a gente não tem mão de obra, nem tem gente para trabalhar e nem quem quer fazer isso mais. Todo mundo hoje prefere trabalhar com a parafusadeira do que com o colher de pedreiro. Então a Decorlite é um dos exemplos de sistemas industrializados que traz esses grandes ganhos. Vou começar mostrando para vocês a placa cimentícia, que entra aqui no conjunto steel frame, né? Então nós fabricamos desde placas autoclavadas, todo tratamento de junta, base coat branco, e isso são sistemas que compõem o sistema lá steel frame. Então essa é uma placa de aplicação direta, pode ser aplicada também com outros revestimentos em cima, a textura que a Decorlite também tem, ou fachadas ventiladas. E temos agora uma novidade bem legal, que é o sistema de painel com placa cimentícia e o isolante, o sistema CIP nosso, que é EPS no núcleo. Então isso é uma parede pronta. Então em obras de estruturas mistas, vamos dizer, mesmo na alvenaria, você pode usar um painel CIP desse. Então ele tem a diferença robustez, que alguns clientes no Brasil ainda têm essa teimosia em falar do toque-toque. Eu nunca vi ninguém ficar batendo em parede em casa. Se estiver batendo, ele não precisa de engenheiro, ele precisa de médico, né? Então, mas existe a cultura do toque-toque, e aqui não, é um monolítico. Então a gente entrega esse painel já com a guia e com o encaixe de um painel ao outro, com um isolamento térmico perfeito quando é externo, já com 2 placas cimentícias, você só trata junto, está pronta a parede. Fabrica sob medida e também, dependendo do porte da obra, já entrega com a elétrica instalada aí. Então é fácil, porque você não quebra a parede para passar um duto, você funde a parede. Você perguntar alguma coisa? Não, pode continuar. Na verdade, assim, eu queria saber, aqui o sistema que a gente está falando não é o sistema completo da construção a seco. Aqui são as vedações, no steel frame, todas as paredes fazem parte do conjunto estrutural lá steel frame. Então a gente reveste com gesso, com placa externa. Nesse caso aqui é muito usado em quê? MLC, que é a madeira laminada colada, na estrutura metálica ou na obra de concreto tradicional, pré-moldado. Então você tira a parede de alvenaria de vedação e de interior, substitui por um painel desse aqui. Então isso traz um grande ganho, porque o cara vai lá, bota um painel do lado do outro, trata junto, tá pronta a parede. Aí você transporta a casa inteira num truque, às vezes, as paredes todas, né? E o Robson falou pra gente que tem uma evolução aí para colocar em cobertura de material, certo, Robson? O sistema de painel nosso Facility XPS, o núcleo isolante é XPS, no caso ele não é mais o EPS, porque aqui eu estou resistindo a carga de compressão também.
E o XPS é o material que tem o maior poder de isolamento térmico do mercado dos painéis isolantes. Então, além da resistência altíssima à compressão, ele pode ficar dentro d'água, esse material, nós vamos ver a aplicação dele em laje também, lá na Bioespuma. Mas no caso da cobertura, ele veio trazer uma evolução no painel wall, que já é bem antigo, que é madeira no meio, né? Então, qual é a grande vantagem dele? O poder de isolamento térmico dele é absurdo, ele não passa 1 watt aqui daqui de cima para baixo. A compressão do material, se andar em cima desse telhado, ele não deforma, a madeira também não deformaria. E outro ponto forte é não ter nenhum material que possa ter um cupim ou qualquer outra coisa, um fungo, atingindo a madeira. Ô Robson, qual que é o vão que a gente consegue fazer com esse tipo de painel aqui hoje? Geralmente o painel wall era o 1250, esse aqui vão de 80, um pouco mais tem reduzido. Que ser um vão um pouco mais Se você reduzir ainda mais, ele aumenta mais. No telhado a gente não precisa de carga como precisa de uma laje de mezanino, por exemplo. 500 quilos, 300 quilos. O telhado é mais leve a carga, vai andar em cima dele. Mas é uma grande vantagem de você poder trabalhar. Outra vantagem do vão, às vezes a gente pensa muito na economia da estrutura, mas a gente tem que pensar no usuário também. Porque você vai morar nessa casa por anos e anos e anos. Não pode chegar um momento que você sobe, sei lá, fazer manutenção, sobe 10 pessoas lá em cima, e onde é que essa galerinha vai ficar? No meio do vão. Isso vai causar um esforço enorme. Então, se você reduz o vão, você aumenta a resistência também do painel na estrutura. Então é outra vantagem. Legal. Gasta um pouquinho mais na estrutura. E ele normalmente você já usa como a cobertura final, e aí você entra com algum tipo de revestimento? Não, ele já ou você consegue, considera ele como uma pré-laje? Ele é o assoalho, assim. É a laje seca, e por cima vai entrar vocês aí fazendo geomembrana, com PVC, com TPO, outro tipo de material. Até mesmo com impermeabilização. Mas convencional. O mais legal, convencional, o mais legal nesse material é a geomembrana em cima dele mesmo. Legal. Aí é o cenário perfeito. É legal, né? Vocês sabem aqui, quem acompanha a gente, que a gente tem as nossas empresas, né? E o Robertinho faz a execução de cobertura plana, né? Com a manta de PVC. Então é um sistema que a gente consegue otimizar, né, Robertinho? Isso aqui seria o sistema ideal para a gente conseguir fazer na cobertura plana aí, para evitar, primeiro que não absorve água, não tem problema com chuva, no decorrer da execução dos trabalhos, né, Robson? Essas coberturas planas hoje já viraram o sonho de consumo dos arquitetos, né, dos clientes, trabalhar com a laje esbelta. Então a gente chega a lajes aí que a gente tem 5 centímetros de espessura, 6 centímetros. Isso vira e trabalha com 2%, o pessoal pode zerar. Na teoria pode, mas não deve, né? Você tem que drenar água para o ralo, para algum canto. Então na geomembrana traz essa possibilidade de trabalhar com baixíssima inclinação e fazer o painel slim, que hoje isso virou uma febre, é o sonho dos arquitetos, dos clientes, trabalhar com essas lajes bem esbeltas. Outra grande vantagem, a gente está tirando a laje da cobertura. A gente não vai, mesmo uma obra convencional que você faça, não precisa ser metálica, você vai tirar uma laje inteira. A gente tem feito essa conta, isso paga o telhado. Você tirou a estrutura da laje, toda aquela mão de obra, ferragem, armadura, concreto, mão de obra, material quase que, brincando, isso é quase que de graça. É um sistema construtivo que a gente fica fazendo muito essas contas hoje em dia com os clientes, né? Porque você tira a laje, né? A laje convencional, você entra com ela como uma cobertura e na própria estrutura que você usa para fazer a fixação dela, você entra com o seu forro. E aí você já dá o acabamento que você precisa embaixo também, né? E lembrando que tudo isso aí é descarga lá embaixo, né? Nas fundações. Você está tirando toneladas e trocando por quilos na cobertura. Então quando você faz essa troca, é outro ganho que a gente tem. É isso aí, vamos pro próximo? Chegamos na segunda representada aí do Robson, né? Que é a LP Brasil. E aí, Rob, explica pra gente o que foi essa martelada aí. Bom, você bateu forte, né? Você viu, né? Esse é o diferencial do OSB. O OSB é um material usado em várias etapas da nossa obra e também para todas as aplicações industriais, tapume, caixão de defunto, embalagem industrial. Na construção civil a gente tem que ficar ligado nesse carimbinho aqui, ó, APA, American Ply Association. Esse carimbo difere o OSB normal, que a gente encontra nas embalagens, aí, brincando com caixão de defunto, porque tem mesmo, da construção civil, que é um OSB com outro tipo de tratamento, exatamente por ele ser estrutural, até a diferença na fibra da madeira aqui, que parece todo mundo olha e fala até tudo igualzinho, não é. Pessoal, é material de engenharia. O pessoal vai confundir com aqueles tapume, né, então, de obra, essas coisas. Muito isso aqui, porque tem muita obra que a gente vai, o OSB não é o OSB para construção, para esse tipo de estrutura. Então fica ligado no carimbinho, que ele é que faz a diferença. Essa resistência que você viu aqui é a mesma que a gente tem na construção de steel frame, é a mesma que a gente tem no telhado que você também faz. E nos confere aí o quê?
pendura uma rede numa casa de steel frame. No nosso showroom, a gente trabalha muito com o Nordeste, o pessoal pedia a rede, eu posso botar uma rede na minha casa, 70 quilos num parafuso aqui, então eu tenho sempre um gordinho lá que a gente bota ele deitado na rede para mostrar para o cliente que aguenta peso. Ele acaba sendo um pouco negligenciado em algumas aplicações, que o cliente fala, eu vou deixar 100 e eu boto a fixação pontual. As donas de casa nem sempre têm ideia fixa, só os loucos têm, né? Então às vezes você projeta uma duchinha aqui, na hora que vai terminar a obra ela quer aqui, você já não tem mais o ponto de fixação. Conselho que eu dou, não vai botar na casa toda, bota pelo menos nas paredes críticas da construção de drywall ou steel frame. As paredes de cozinha, de banheiro, um home onde você vai pendurar a televisão é aqui? Não, às vezes é aqui, ó. Ela sai do lugar que você projetou. Então, durante a obra isso tem essa dinâmica, né? Então o aplicador plaqueou, aí a dona chega, não quero a TV aqui, eu quero meio metro para cá, acabou, não tem apoio atrás. Então outra coisa que ele traz, melhor isolamento acústico também, numa fachada, para você, como que você fez aqui, se eu vier aqui, eu já fiz isso com uma sexta-feira, que é aquela marreta de demolição, se você bater aqui, você vai bater, vai se machucar todo e não vai conseguir quebrar o USB, só com uma serra circular. Eu nunca vi ladrão chegar em obra com serra circular até hoje, não. Como que faz, que nem uma estrutura de uma casa, vamos por assim, onde a gente vai fazer o steel frame? Normalmente a gente entra com USB e depois entra também com alguma coisa do cimentício. Sim. Ou não? Aqui, por exemplo, a gente tem uma aplicação derivada do USB, que é o siding. Tá. Isso é muito usado no Chile, no Brasil a gente tenta, no sul do Brasil tem bastante aplicação disso, que tem a cultura deles da madeira, mas é um material fantástico, porque é o próprio USB, já com tratamento em cima, que você depois vai pintar na cor que você quiser, e fazendo esses caminhos de peixe. Então se a casa tiver algum problema estrutural e se movimentar, a vedação trabalha junto. Então aqui eu boto o side em cima do USB e pronto, resolvi o problema da fachada externa. Posso trabalhar em cima dele com placa cimentícia, com outros elementos. A gente tem uma casa que eu estou vamos fazer no Nordeste, que o cliente quer uma técnica japonesa, chama Shoi Sujiban. Então eu vou fazer a obra, colocar o USB e aqui vai ter uma madeira dessa carbonizada em cima. Então ele queima, então ele é a base de aplicação para outros sistemas. Então nós falamos de parede externa, parede interna, no telhado. É o sistema nosso SIP. Entra o XPS da Bioespuma, 2 OSBs, ou às vezes um USB só quando entra a tua membrana. De base você tem uma laje seca. Então o XPS confere o isolamento térmico perfeito, o USB confere a resistência estrutural para fazer a laje de apoio. Então, e alguns métodos construtivos, a gente vê também o envelopamento com uma lona, né, alguma coisa do tipo. Aqui tem a necessidade disso? Tem, sempre tem a barreira de vapor. Sim. É para a condensação ocorrer fora da barreira, não chegar na madeira. Vou até chamar minha colega Carol, que é a nossa técnica da LP Brasil, para ela dar uma palhinha aqui. Então, falar um pouquinho da importância de bloquear a água. O material resiste, até porque eu não poderia construir enquanto você não chega com a membrana, tem que assoalhar. Se chover, como é que eu faço? Tem que botar um guarda-chuva na casa? Não. O USB resiste a um tempo de água aí. E é para isso a gente tem a diferença nesse aqui, ó. Isso mesmo. O APA ele pode ficar exposto, tá? Esse é o produto estrutural, ele pode ficar exposto aí no máximo uns 30 dias em obra, né? Avaliando sempre, tá com muita chuva, vamos avaliar, né? Mas o ideal é sempre, colocou ele, vem com a membrana hidrófuga, né? Para fazer essa barreira de proteção. E aí com o revestimento, que é normalmente aí nas fachadas, principalmente, ou vem a cimentícia, ou vem o side, ou vem a nosso smart side, enfim, a gente tem infinitas possibilidades hoje. Mas é muito importante fazer essa proteção, tá? O USB é madeira, apesar dele ter um tratamento, uma resistência, né? Nós temos um tempo de durabilidade dele, né, em exposição. Então ele vai começar a absorver água. Então nós conseguimos manter ele até 21% de umidade sem afetar as características técnicas dele. Passou disso, tem que avaliar. Ele tende a secar, né, sem perder a propriedade físico-mecânica. Mas casos a casos, né? A gente recomenda no máximo 30 dias em exposição ao clima, né? No sistema, esse tempo normalmente você supre e já cobriu, a casa já tá em andamento para os outros revestimentos, né? E no caso da construção a seco, até mesmo em obras de estrutura metálica, nós temos o USB de laje, que é o USB de 18 nosso, que aí ele é feito para fazer o contrapiso em cima, ou até mesmo a aplicação sem contrapiso, botar um piso laminado em cima dele. Então eu só tenho meu USB de aplicação fachada externa, parede interna, telhado e laje. Então são múltiplas aplicações aí. Aproveitar para fazer uma pergunta para vocês. Na cobertura, eu vejo muita empresa hoje está colocando vão de 60
e colocando o USB, o APA, ok? Mais de 15 milímetros. 15 milímetros, ele é para cobertura ou não? Tem que ser 18? Também. Tá? Hoje nós temos as espessuras 9,5, que normalmente é a parede interna, tá? 11,1 telhado, né, ou fachada, que normalmente é os usos, né? O 15 escada e telhado, tá? Então 15 ele tem uma aceitação muito grande, vai depender dos vãos, né, dos teus apoios. A gente tem uma tabela no catálogo técnico que ele recomenda os espaçamentos e os quilos que ele resiste por metro quadrado. Então depende muito da especificação, mas o 15 tem tido uma aceitação muito grande no telhado, tá? Porque você tem manutenção, o Robson pode complementar, mas normalmente você está caminhando em cima do telhado, precisa complementar, precisa fazer manutenção. O pessoal opta pelo 15 em vez do 11, né? O 11 é o padrão, é mais, vamos dizer, é mais fino, mais leve, né? No shingle, principalmente, o pessoal acaba optando pelo 11, né? E o 18, as lajes entre pisos, né? E uma específica, que eu vou ter um telhado verde, vou fazer uma manta, vou ter que impermeabilizar, e o 18 acaba tendo por causa da sobrecarga, né? Outro detalhe do USB que a gente vê falar pouco, mas eu tenho focado muito nesse mercado, é o mercado da telha colonial. Nós brasileiros temos por cultura valorizar muito pouco a envoltória, né? Que é o que você às vezes gasta num porcelanato, numa bancada, numa torneira, na hora de fazer a fachada do telhado você quer economizar. Então assim, a gente é um pouquinho do avesso, né? Isso está mudando porque ninguém aguenta mais prejuízo. Você bota a telha colonial com aquele foilzinho, qualquer temporal voa a telha, quebra, o prejuízo é enorme. Então a gente está cada vez mais adotando o uso do USB embaixo da telha colonial e com a membrana. Então você quebrou a telha, voou a telha, você não vai nem ver. A casa vai continuar seca. E outra coisa, a base, você vai andar um dia em cima desse telhado colonial. Quando você anda, você quebra a telha toda. Se quebrar, você tem toda a laje seca embaixo. Viu? E quando a gente fala de madeira na construção civil também, como que funciona ele quanto à questão de chamas, fogo? Ele tem um tempo, existe a norma de bombeiros, né, de evacuação e tudo mais. Como que funciona isso? Sim. Bom, então, o USB ele tá dentro das normativas do bombeiro, tá? Nós temos os testes realizados, então ele retarda a chama, né? Então ele vai levar aí um tempo, né? Não vai ser numa tomada que deu problema que vai sair pegando fogo. Então ele tende aí acho que o último teste, se eu não me engano, até 10 minutos, né, de exposição à chama. Então realmente demora, não é tão simples assim. Nós estamos revisando os testes agora para 2026, para estar dentro da nova norma, principalmente aqui do estado de São Paulo, dos bombeiros, mas ele está dentro da conformidade, tá? Então todos os testes, tanto de fungo, de cupim, hoje nós temos o produto sem o antifungicida, né, por questão de receita no Brasil. Mas ele está sempre dentro dos parâmetros. Tudo que nos exige as normas construtivas, o USB está dentro das normativas, tá? Com todos os testes, com tudo certinho. E lembrando aqui, se durante a obra você vê algum mofozinho no USB, não se assuste. Não perdeu o material, tá? É uma limpeza básica aí com hipoclorito e resolve, porque ele é feito para isso. A gente tem essa resistência. Ele sempre é superficial, né? O fungo em obra normalmente a gente tem umidade e calor, né? Como o produto hoje no Brasil ele não é produzido com antifungicida, então com isso ele acaba ficando com aquela característica mais escura, mais esverdeada, ou os funguinhos meio laranja. Então assim, vale a avaliação, mas normalmente é superficial, tá? Passou um pano com cloro, ele está limpo de novo e não afetou característica técnica nenhuma, tá? É só mesmo por questão de receita. Nas receitas do USB vai o borato de zinco, no Brasil hoje não se usa mais. Então, infelizmente, já tentamos inúmeros outros produtos, então optamos por não ter mais na receita. Mas nós temos o anticupim, que é o ciflutrino, nós damos garantia por isso, né? É só realmente a questão do fungo. É uma limpeza, não afeta o produto em si, né? Legal. Ô Robson, e essa telha shingle que tá na moda agora, concorrente nosso direto do PVC, né? É funcional, é boa, tem manutenção, não tem? Como funciona? Conta mais pra gente aí. Bom, o shingle é um dos sistemas mais usados no mundo, né? Porque a gente é um sistema que você pode correr em cima desse telhado. O USB é sempre a base estrutural dela. Atrás dessa membrana aqui tem a barreirinha de vapor e depois o shingle. Então o shingle, na verdade, ele é uma manta, uma membrana asfáltica
estruturada com grânulos minerais em cima. Então esse grânulo está aí o quê? O desenho da telha que você escolhe e cor. Então você tem padrões de cor e de formatos para escolher. E o grande vantagem do Shingle, resistente a ventos fortíssimos, a impacto, a manutenção baixíssima, geralmente 30, 35 anos de garantia no material. E é um telhado que traz uma estética para a obra muito legal também. Então eu trabalho com tem inclinação dentro do catálogo, dependendo do modelo, mas eu posso até trabalhar com telhados de baixa inclinação se eu colocar uma manta asfáltica base embaixo. Então eu vou trabalhar com ela maçaricada e não pregada. Então o Shingle ele traz todo esse desempenho, mas o que é legal do Shingle também é essa estética que traz, a figura geométrica. A gente não tem espigão, não tem calha, não tem nada disso, porque a Shingle ela mesma que faz todo esse contorno, ela vai até a calha. Então você não tem os elementos geralmente de um telhado que dão palco. Você já trabalha com tecnologias mais avançadas, já não sabe mais o que é isso. Mas em um telhado colonial você tem lá a calha, metal, o rincão metálico, a água furtada, dependendo da região, o próprio espigão lá em cima, a cumieira, tudo isso é problema para dar. E é um sistema que também trabalha com vários acessórios, as cumieiras ventiladas, os beirais ventilados, porque no Brasil é outro erro que a gente comete, a gente não permite a circulação de ar sobre o telhado, então a gente acaba tendo casas muito mofadas, porque você não permite que o ar respire, renove ali dentro. A gente tem que sempre deixar a entrada de ar fresco e saída de ar quente, para fazer o termosifão. E isso a gente tem os acessórios para esse sistema. Então é um sistema muito bem resolvido, mundialmente utilizado e com toda essa resistência. É um telhado para você investir e não ir lá trocar telha em breve. Ô Robson, não sei se todo o público sabe, mas ele já está há alguns anos aqui no Brasil, mas ele ainda não teve tanta abertura. E alguma coisa que impactava um pouco ele era a questão do preço, né? Para implantar esse tipo de sistema. Hoje em dia a gente já tem um custo-benefício melhor. A Shingle já está no Brasil há mais de 30 anos, né? Principalmente no Sul, que cresceu muito, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo também, que são estados mais ligados a essa cultura. E o preço dela hoje é bem competitivo. Legal. Porque quando você faz um telhado colonial da forma como tem que ser feita, com uma boa telha, uma base de OSB, que é o que se deve fazer, que é o que o mundo todo faz. Ninguém cobre a casa com a casquinha de ovo, que é a telha de barro, a cerâmica. Quebrou a telha, molhou a casa. Isso é nesse custo aí não dá para comparar. Então, quando você faz o trabalho bem feito dentro da técnica, o Shingle já está bem competitivo. Legal. Pessoal, estamos continuando aqui com o Robson. A gente agora está no stand da Stó. É uma indústria que eu não conheci, então eu achei legal até perguntar para o Robson o que é a indústria, né? O que é a Stó hoje? A Stó é uma indústria pouco jovem, né? 187, quase 190 anos de existência. Uma empresa que surgiu na Alemanha em 1835 e está presente hoje em 90 países. E nós fomos criadores de vários sistemas. Foi a primeira textura orgânica feita no mundo, colocada dentro de um balde. O sistema estotérmico, é o nosso reboco térmico, criado ainda na década de 50 na Europa. E nós vamos desde uma tinta ou uma textura até sistema de painéis prontos que vão para a obra ser pendurados na fachada. Vamos começar pelo basicão, que são a nossa linha de texturas, né? Então nós trabalhamos desde as tintas, todos os nossos materiais praticamente são permeáveis a vapor, que é coisa que até eu também, que estou muitos anos na construção, fui conhecer na Stó, que é você ter a capacidade Você já está gravando? Estou gravando. Então nossas texturas e tintas, elas têm essa capacidade de permear a vapor. Então a água não entra, mas a umidade que tem dentro da alvenaria ou do sistema de construção a seco sai por ela, evitando aí alguns fenômenos que a gente não conhece tanto no Brasil, que é o quê? Jogar essa umidade para dentro. Então a água você não consegue, você tem que negociar com ela vai para fora ou vai para dentro. Então essa permeabilidade a vapor é um dos grandes diferenciais. A Stó trabalha desde a linha de tintas, a diversas texturas que vocês vão ver aqui, com um leque de até 800 cores, tá? Fora a linha nossas pétreas, que são o Decocoat, o Creative Granite, que são rocha mesmo, que se aplica na fachada.
Então nós temos aí a tecnologia desde tinta, a textura em vários efeitos. Então, para o arquiteto que não falta é opção. O sistema mais eficiente que a gente tem no mundo para fachada é o sistema istotérmico, que é o nosso, a gente apelidou no Brasil de reboco sintético, né? Então, tanto na alvenaria, que aqui estão ali na frente tem outro exemplo, quanto na construção a seco. Então aqui aquela barreira de vapor que a gente viu no steel frame, que geralmente é uma membrana, aqui já é líquida, que é o Gold Coat. Depois a gente coloca um bloco isolante, que vai até 30 centímetros de espessura. Se o prédio sair do prumo, tiver um exagero desse, eu vou substituir com um bloco isolante de 30 centímetros de espessura. Sobre ele eu vou aplicar o Base Coat, que é similar aí aos outros sistemas da placa cimentícia. A diferença é que eu estou aderindo ele ao EPS. E depois daqui do Base Coat para cá é a escolha do arquiteto. Isso aqui é textura com efeito madeira. Posso usar textura, posso usar tinta, textura desempenada, textura de várias soluções, as pétreas. Então esse sistema traz um bloqueio solar fora da obra. A condensação fica aqui, ó, não entra dentro da parede. Preciso fazer uma pergunta. Isso aqui é como se fosse a pintura, né? Você falou, né? Esse aqui é o Base Coat com essa tela estruturante de fibra de vidro e PVC. Ela serve o quê? Para trazer resistência mecânica ao sistema. Então, como eu tenho um material que não tem tanta resistência, esse confere a resistência mecânica e é o ponto de ancoragem para minhas texturas ou tinta. Podemos colocar até cerâmica aqui, tem outra técnica, mas eu posso colar cerâmica sobre esse bloco. Tá. O Brasil, que é um país muito quente, né? A gente é um país tropical, traz um grande ganho. Todo brasileiro convive com o sol da tarde, né? Minha casa é um sol da tarde e acha que isso é normal. Não é. Tem remédio para isso. O remédio não tem um preço tão alto, não. É um material com custo bem viável. Tá? Outro ganho que você tem, aquela mão de obra que não tem mais, que é o pedreiro, o cara que fica jogando massa na parede, sujando a obra toda e depois trazendo aquele mundo de patologia, fissura, que você não tem uma garantia de ninguém. Você compra a massa de uma garantia do cliente. Aqui nós temos a garantia do aplicador, que é treinado, supervisionado pela Stock, e do próprio produto nosso da Stock, o sistema construtivo. Legal. Agora vamos falar da inovação que você queria falar, Robson, das placas prontas, é isso? Vamos lá. Bom, aqui nós estamos vendo esse stand, foi todo construído com o nosso sistema Stopena, que vocês vão ver aí no vídeo, mas é o sistema onde esses painéis em steel frame são produzidos em fábrica. Então eu vou levar o painel para a fábrica já com esse sistema de isolante aplicado nele, o cara vai trabalhar dentro do ambiente controlado, numa bancada, pegando o aço, colocando as placas de vedação, base coat, sistema isolante, textura que o cliente escolhe, até mesmo esquadria, vai para a obra para ser pendurado. Vamos dar um pulinho aqui fora para a gente dar uma olhadinha? Então nesse totem aqui a gente tem um pouquinho dessa revolução, que a obra praticamente é o que a consultora faz a superestrutura e nós levamos a fachada pronta, não tem mais a fachada ser moldada na obra. O painel chega ali e pendura na estrutura. Tem uma engenharia enorme para ser aplicado antes disso, porque a gente começa lá no calculista, tem inserts na estrutura, mas a grande vantagem é praticamente uma fachada 100% industrializada. A única coisa... Como que faz a fixação desse material? A fixação você tem inserts na estrutura que vão receber o painel com garras metálicas e porcas de ajuste lá. Tá. Dentro você já está pronto para plaquear o drywall, o isolamento térmico já é perfeito. Então o ganho disso, a gente tem aqui em São Paulo a Evernus, que é uma universidade, que foi feita na velocidade absurda lá. Então, para quem quer ganho de evolução, tirar da obra boa parte dela, que é a parte crítica da fachada, trazer essa vedação de uma forma muito rápida, com uma vida útil muito longa e o desempenho termoacústico fantástico também. Aqui nós temos uma brincadeira que é o painel, foi montado esse stand com Stopena, então ali em cima a gente está com um cabo de aço, como ele é elevado, e ele não chegou até o chão, ele iria descer e encostar embaixo. A única coisa que é feita em obra é o tratamento aqui de juntas, que é feito com selantes especiais aí. Então aí, o futuro da construção civil é montar a obra, não mais fazer a obra, né? Ô Robson, chegamos no quarto stand aí, né? E eu vou te fazer uma pergunta logo de cara, antes de você explicar qualquer coisa. Cobertura EPS ou XPS? XPS. XPS por quê? Ó, vê lá. Esse material é um material extremamente resistente à compressão. Eu posso usar essa peça em garagem de prédio para fazer o contrapiso sem passar carro em cima. Então, além de tudo, ele tem uma resistência térmica muito superior ao EPS, célula fechada, que ele não absorve água nem umidade. Então, eu posso deixar ele dentro d'água, como a gente vai ver no simulador. Na laje da cobertura, eu vou ter que caminhar sobre essa laje, ou às vezes, dependendo do tipo de laje exposta,
que é o que a gente mais usa também, fazer a laje impermeabilizar, colocar espécie, colocar placa de peso em cima dele. Peso pode ser até outros materiais para ele não voar e para não receber raio solar. Então, para isso, eu preciso da resistência da meia compressão e aguentar dentro d'água. O EPS é fantástico, para várias aplicações em fachada, como a gente viu lá na Store, mas nesse caso é XPS. Ô Robson, o EPS a gente tem a questão da densidade, você consegue ter várias densidades. O XPS a gente tem também isso daí? Tem. Então nós temos aplicações específicas aí no caso do painel que a gente viu lá da Decolite, que é usado no painel. Para essa laje, nós temos XPS também com menor densidade para outras aplicações. Todos nós consumimos XPS aí todo dia, na bandejinha de presunto, na embalagem do sanduíche, no marmitex, aquele XPS. Porque eu consigo ter o alimento ali dentro sem ele umedecer a embalagem. Então aí a Anvisa permite o uso desses materiais. Legal. E é um material também descartável, que você consegue descartar ele. Na construção civil é um elemento fantástico. Com apenas essa espessura aqui eu bloqueio 100% da radiação solar que vai para a laje. Então um dos grandes erros nossos no Brasil é fazer a laje, impermeabilizar, ou até mesmo eu chamo de pré-histórico, fazer um telhado para sombrear uma laje, para mim é uma coisa tão pré-histórica, que ainda é muito usado, né? Se faz muito isso, mas é uma cultura que vem diminuindo. Eu implantei isso aqui na minha terra, no Espírito Santo, há 17 anos. Hoje pouquíssimas consultoras e residências fazem o uso de telhado em cima de laje, mas exatamente por essa vantagem, ele pode ficar molhado lá a vida inteira, pessoalmente tem um peso em cima para ele não voar, ele não precisa ser fixado mecanicamente e também não receber UV nele para ele não ressecar. Legal. Aqui nós temos um simulador mostrando os dois, respondendo a sua pergunta, Robertinho. A questão da água. Então eu tenho a água no meio e o EPS ele vai permeando a água, ele tem uma absorção, ele vai soltando água para esse espaço de cá, o EPS está seco. Tá? Então isso é uma prova viva aí da questão da impermeabilidade dele. Então então você considera que, por exemplo, aquelas coberturas planas que a gente faz com PVC, o ideal sempre o XPS. XPS, sempre. Na laje também. Sobre o USB, XPS. Você imagina que eu tenho uma laje que eu vou querer ter o quê? O conforto térmico na laje quando é o sistema da laje exposta lá com o XPS em cima. Essa água vai umedecer o XPS, ele vai perder a resistência térmica, que já é bem menor do que o XPS, e vai começar a conduzir calor. Fora isso, vai virar um xaxim em cima da laje. Vai nascer plantinha lá em cima, porque ele vai virar um xaxinzinho. Aqui a gente tem o simulador de temperatura. Então nós temos uma lâmpada especial provocando 54 graus aqui em cima, apenas esse bloquinho de XPS nessa espessura, deixando praticamente temperatura ambiente embaixo. 26. Então é incrível você ver, só apenas 25 milímetros ou 20 milímetros não conduzindo nada de calor para baixo. Isso é uma coisa muito cultural ainda, né? Porque você pega muito Europa, você pega muito Estados Unidos, lá eles precisam economizar porque eles precisam aquecer o ambiente muitas vezes, então eles têm que conservar para manter lá dentro, né? Aqui, como a gente ainda tem um clima mais confortável, a gente vai levando muito com a barriga essas coisas, mas o ar-condicionado está começando a ficar caro também a conta, né? Todo o sistema nosso traz essa conservação de energia. A laje é a parte da obra que mais recebe radiação solar. Paredes tem sol da tarde, tudo mais, a laje é o quê? Enquanto o sol está em pé, está batendo na laje. Então a gente tem um ganho de energia absurdo na economia de energia. Conservação de energia, preservação da membrana de impermeabilização, conforto do usuário. E coisa que muito engenheiro não sabe, a estabilidade da estrutura, porque a laje, quando ela dilata, ela se expande, vai para a platibunda e empurra tudo. Então, minha parede não para de fissurar em volta. Expansão da laje, às vezes. Sim. Fora o desconforto. Nós acostumamos no Brasil a viver em casas quentes. E não é assim. A gente colocando isso aqui na laje e o isolamento térmico nas paredes, você tem uma caixinha frigorífica dentro de casa. Perfeito. Agora para a próxima. Ó, pessoal, o Robson saiu um pouquinho aqui e deixou o Elcio explicar pra gente uma das coisas que ele está desenvolvendo, ou várias coisas ele vai explicar pra gente, mas é tudo com XPS, certo? Exatamente. Nós desenvolvemos o painel AquaBuild e o painel Xterm. Onde eles são usados? AquaBuild para áreas molhadas, nós temos aqui um exemplo de piso box. O piso box é um produto pronto que vai para a construtora, ele já é integrado com a parte de ralo, pode ser um ralo linear, um ralo seco, e ele já tem um revestimento compatível para uso para as áreas molhadas. Atrás do piso box nós estamos vendo um shaft. Esse shaft já tem uma apresentação de um produto que é o sistema hidráulico e o sistema PEX. Ele pode ser integrado para edifícios juntamente com a aprumada das tubulações de esgoto.
Então esse é um produto pronto que vai para a construtora, ele pode ir inclusive acabado. A construtora recebe o produto com qualificação, com qualidade e desempenho e resolve os problemas para as áreas molhadas. Wells, como que faz a questão das juntas de ligação dela? Porque a gente vê as peças e aí você vai montar. Sim. Você faz algum tratamento para a junta antes de fazer o revestimento? Sim, no caso aqui, nós desenvolvemos os painéis para a área externa, onde nós temos alguns rebaixos. Esses rebaixos são para fazer os encaixes e promover um conceito, que é o conceito de isolamento contínuo das paredes. Então, nesse caso, nem há necessidade de fazer o tratamento de junta. Mas quando o conceito não é com encaixe, nós promovemos um tratamento de junta que é feito com o mesmo material que é produzido o revestimento cimentício dos painéis. Legal. Evolução de steel frame. Pronto, hoje Fala pessoal, ó, chegamos em mais uma, agora na Kingspan, acho que é uma das maiores empresas de vedação, sei lá, cobertura, né? O Robson também é mais uma representada do Robson e ele vai falar um pouco pra gente aí. Bom, a Kingspan é líder mundial nesses segmentos e se a gente for falar de Kingspan, de tudo que ela tem, a gente não termina esse podcast nem essa semana. Então eu vou passar para minha querida Vitória aqui, que ela vai apresentar tudo para vocês, do que é dentro desse tempo que nos cabe aqui, né, Vitória? A gente tem muita coisa bacana aí. Vamos tentar resumir então, né? Eu sou a Vitória, sou arquiteta especificadora da Kingspan Oeste e hoje a gente conta com um portfólio imenso assim de sistema industrializado. No geral, a gente nasceu com um sistema isolado que a gente fala sanduíche, popularmente conhecido. Então, nosso foco são materiais metálicos com núcleo térmico em PIR, que é o poliisocianurato, onde você faz paredes para fachadas, você faz coberturas, você faz divisórias internas e esse portfólio foi expandindo. Então, hoje a gente vai mostrar para vocês aqui algumas novidades do sistema. Então, começando pela isotelha, que ela tem esse trapézio aqui, a nossa isotelha trapezoidal, é o nosso produto mais conhecido, tem um acabamento de aço nas duas faces e o núcleo térmico. Da isotelha, a gente tem outros sistemas de cobertura, igual o sistema Synergy, que eu vou mostrar também. Nesse sistema, a gente já tem 2 trapézios a mais, onde a gente consegue parafusar um clipe nesse trapézio, e a gente não precisa parafusar a telha, e a gente já consegue fornecer todo esse conjunto fotovoltaico. Então, a parte de geração e a parte também de inversor necessária para a produção de energia. É um sistema de cobertura. Aqui a gente trouxe também um sistema de cobertura mais estético, que é a nossa residência. Ela tem uma fabricação no Brasil, são peças de aproximadamente 1 metro por 1 metro, e é um sistema aqui ela não tem isolamento, então a gente pode associar um painel térmico também para melhor desempenho, mas o foco mesmo é o acabamento estético. Aqui no stand também a gente está expondo a nossa Isoluz, que é uma telha de policarbonato alveolar estrudado. É um sistema importado da Kingspan Light Air, que são Kingspan na Europa que trabalham com esse tipo de material. E a gente tem até 50% de transmissibilidade da luz e um material que tem até 10 anos de garantia de amarelamento. E as peças vêm com 11,80 de comprimento, encaixa na nossa isotelha, então torna o ambiente muito mais iluminado e até questão mesmo de bem-estar e saúde de quem está ocupando. Aqui nós temos alguns sistemas que a gente tem para fechamento, então são paredes prontas, já acabadas, entregues com cores. A gente tem as texturas no material, ou estuco ou microfisado. Aqui a gente trouxe o painel Evolution na cor cinza, em uma área pequena, mas é realmente um sistema construtivo com um acabamento mais limpo, né? Ele tem uma gacheta de vedação e a gente já faz também peças de canto e peças curvas de fábrica. Aqui temos o nosso lançamento que a gente trouxe, que é o King Wall. Esse é um painel de aço nas duas faces, mas com uma proteção primer. Ele pode ser usado em fachadas, áreas internas, e é um produto que tem a vantagem do painel em relação a vencer um bom vão e ser um fechamento também. Tem o sistema de encaixe macho-fêmea, só que pode ser
que você faça várias aplicações em cima. Então ele recebe textura, ele recebe pintura, ele recebe placa cimentícia também, e nós já estamos fazendo vários testes. E finalizando, estamos também com um pouco de possibilidades que a gente tem aqui de revestimento. Aqui a gente aplicou o nosso Listra, da linha Infinity Wall. É um revestimento metálico em aço galvalume, pode ser usado em fachada e não fica parafuso aparente. Então a fixação dele é parafusada, mas ele tem um clipe que fica totalmente oculto. Essa é a cor areia, mas assim, a gente tem várias opções de madeira, cinza, preto também, é uma paleta mais sóbria. E a gente tem esse encaixe e eles também aceitam mais aplicações. Tem o ribbon também, que tem uma largura útil diferente. Temos também o nosso Airbreeze, é um produto que é em aço galvalume, mas também pode ser feito em alumínio. E a gente tem opções de também tons de cinza, madeira. Ele é um perfil que faz até 6 metros de comprimento, a instalação é muito fácil e nós temos 5 tamanhos. Aqui a gente fez um mix com 2 tamanhos, mas vai de cada projeto. Finalizando então aqui com a Vitória, depois de conhecer essas linhas que eles trouxeram hoje para a feira, a gente acabou conversando um pouco mais, eles têm uma linha diversa. A gente até comentou alguma coisa de levar para o podcast, né, Robertinho? Guardar eles lá, né? A gente aguarda o convite. A gente vai convidar, já tá convidado, né? A gente vai marcar a agenda aí. Nós vamos levar eles para eles mostrar mais o leque e assim, né? Essa fabricação deles, a maioria é pré-fabricado, né? Sim, eu acho que nacional também, a maioria dos produtos. Que é uma situação legal, né? São poucas fábricas que trazem isso nacional. Então eu conhecia eles muito da indústria, né? Que eles são muito fortes na indústria. E agora eles estão com o pé cada vez mais aqui para a parte do residencial, né? Então, acho que é legal levar pro podcast, a gente poder conversar, conhecer um pouco as outras linhas deles também. Bom, é isso aí, Vitória. Obrigado pela participação aí, né? E vamos ver se a gente fecha essa agenda aí, né, Érico? Vai dar certo. Obrigada. Valeu, obrigado. Valeu, gente.